Oi, gente, sabe onde eu tô hoje? No Estádio Municipal do Pacaembu, em São Paulo. Eu sou a Mari e esse é o canal que leva todos os mundos em conta. Hoje a gente está aqui no Estádio Municipal do Pacaembu, em São Paulo, para visitar o Museu do Futebol, que funciona aqui no estádio. Ele foi inaugurado em 2008 e desde então é o museu mais visitado do Brasil. Vem comigo! Aqui na frente do estádio do Pacaembu tem várias vagas para estacionar. Elas são zona azul, então você tem que pagar um valor. Você pode ficar até 3 horas com esse mesmo valor e depois renovar por mais 3 horas. E aqui a gente tem as vagas reservadas para pessoas com deficiência e idosos. É o rotativo pago, então também tem que pagar, mas você tem bastante vagas reservadas aqui para deficiente. Acabei de entrar aqui no museu, então essa é a primeira sala assim, que a gente entra. Aqui a gente já tem imagens de vários objetos ligados ao mundo do futebol. E aqui é legal que o museu foi feito embaixo da arquibancada do estádio do Pacaembu. Então se a gente olha aqui para cima, a gente consegue ver que a gente está embaixo da arquibancada. E aqui funcionava partes administrativas, vestiário do estádio antigamente. Hoje o estádio está passando por uma reforma, mas ainda assim o museu está funcionando aqui embaixo, os vestiários foram mudados para outros lugares, enfim, mas aqui era uma parte mais administrativa. Aqui na entrada do museu, a gente já tem recurso de acessibilidade, porque a gente tem, durante toda a entrada, piso podotátil direcional de alerta, a gente já tem os elevadores, a gente já tem cadeiras de roda disponíveis, e aqui no museu tem audioguias. Então aqui no caso o audioguia a gente acessa por meio do QR Code, que vai estar espalhado ao longo de todo o museu. Eu vou testar aqui para ver se está funcionando. Acabei de testar aqui o QR Code. A gente entra aqui nesse aplicativo que a gente já tem as informações em português, espanhol e inglês. E aqui a gente já tem informações sobre o museu e a gente vai tendo informações sobre cada sala que a gente vai visitar. São 15 salas aqui disponíveis para visitação. Aqui na grande área, que é essa área da entrada, a gente já tem uma maquete tátil, tanto do estádio do Pacaembu, como do entorno dele, do estacionamento. Então aqui você pode acessar à vontade e ver cada detalhe aqui da construção do estádio e da área do entorno. Aqui logo na entrada, acima da escada, a gente já é recebido pelo rei. Então tem o Pelé aqui nos dando as boas-vindas. Bem-vindo ao Museu do Futebol.
Aqui a gente está na Sala das Copas. Então aqui a gente celebra, rememora toda a nossa história dentro, não só a nossa história do Brasil nas Copas, mas a história das Copas do mundo e do contexto também histórico, social, quando ocorreram as Copas. Aqui a gente tem duas maquetes táteis que representam as estruturas que tem aqui na sala, com as imagens das Copas. Então você tem aqui braille, explicando quais são as maquetes, e você pode tatear à vontade, ficar à vontade para entender como são as estruturas de ferro aqui. Gente, com essa camisa, o Pelé marcou o primeiro gol da Copa de 70 no jogo contra a Itália. Aqui a gente tem uma sala para homenagear exclusivamente o Pelé e o Garrincha. Esses dois personagens tão importantes na história das nossas Copas, mas também na história do nosso futebol. Por todo o museu a gente tem sanitários acessíveis, tem fraldário e tem também aqui, ó, respeito à diversidade. Aqui a gente tem uma grande área reservada aos números e curiosidades sobre o futebol. A gente tem muitos contos e causos e, particularmente, é uma das minhas áreas preferidas do museu. Aqui começa a ser bastante interativo. A gente já tem aqui as mesas de pebolim para jogar. A gente tem, a partir daqui, várias atividades interativas para fazer aqui no museu. Nessa sala sobre as curiosidades do nosso futebol, a gente tem várias placas com muitas curiosidades, e inclusive placas com braille. Aqui, por exemplo, a gente tem a explicação sobre a expressão Deus zebra, que a gente usa muito para falar de futebol, sobre levar um frango, né, sobre o gol por baixo das pernas. Então a gente tem várias explicações aqui também em braille. Aqui é uma parte da visita muito especial quando o Pacaembu não tem obras. Aqui são duas portas que ficam abertas e a gente pode ter acesso ao estádio, tem uma vista do estádio super legal, mas infelizmente hoje a gente não vai conseguir ter essa vista porque o estádio ainda está em obras, mas assim que as obras terminarem, volta a ter essa experiência por aqui. E aqui a gente também tem mais mapas táteis, tanto para a gente sentir a estrutura dessa sala, que onde a gente tem uma estrutura aqui de umas bolas gigantes e tal, então a gente tem estrutura de ferro para sentir, e também imagens aqui dos jogadores em movimentos, né, realizados ao longo de um jogo de futebol. Muito curiosamente, a gente tem os mapas táteis aqui e tem uma placa escrito "Não toque". Eu acabei de perguntar para um funcionário do educativo por que está escrito isso e ele falou que nem ele sabe explicar. Mas enfim, as maquetes táteis estão aqui, dá para ter acesso sim. Por algum motivo está escrito "Não toque". E aqui dentro do museu também tem uma biblioteca especializada em futebol, é claro. Serve aqui para pesquisadores e para o público interessado no geral.
Gente, eu quero chamar a atenção para o fato de que o museu tem um grupo educativo, ou seja, funcionários, né, direcionados às visitas educativas, que oferecem muitas experiências legais. É possível o agendamento de grupos, então também fica aqui uma dica de agendar o grupo para participar das atividades educativas do museu. Tem também atividades educativas com recursos de acessibilidade específicos, então basta você entrar em contato com antecedência, fazer o agendamento. O pessoal do educativo também fica aqui no museu, faz alguns joguinhos de memória. Então, assim, o museu em si é uma experiência bastante interativa para todos os públicos. Então, fica aqui a dica de você aproveitar a experiência como um todo, e você vai aproveitar ao máximo se fizer um agendamento para ter toda essa experiência da visita educativa. Uma coisa bem linda aqui do museu é que ao longo de toda a visita a gente sempre tem referências às mulheres no futebol, mas aqui especificamente a gente tem um painel para tirar foto, exatamente para homenagear essa participação feminina no futebol, mas elas estão presentes ao longo de todo o museu, ao longo da história. Na sala de quadros a gente consegue ver que no início, né, dos primeiros times de futebol aqui no Brasil, elas estavam presentes mais nas arquibancadas, como torcedoras, e a gente aqui finalizando a visita, a gente tem uma parte dedicada especificamente a elas, as nossas meninas do futebol. Aqui a gente tem uma sala que é uma homenagem ao estádio do Pacaembu. O estádio, gente, é um bem tombado, então ele é preservado, e aqui você tem acesso um pouco à história do local, com alguns filmes cedidos pela Cinemateca Brasileira, e também tem acesso às plantas do estádio, a uma maquete tátil também da arquibancada do estádio. Então é uma sala em homenagem especificamente ao estádio do Pacaembu. Eu tenho uma coisa importante para contar para vocês. Hoje eu trouxe vocês aqui para o Museu do Futebol, mas eu, Mariana, não sou uma grande torcedora, nem acompanho muito de perto o futebol, mas o que eu achei muito legal desse museu é que mesmo assim eu gostei muito de visitar o museu. Eu gosto da experiência porque, como diz o grupo educativo aqui do museu, esse museu vai muito além do futebol. Esse museu conta um pouco da história do Brasil, da nossa relação com a nossa cultura e do quanto o futebol faz parte de tudo isso. Então é um passeio bem legal, mesmo para quem não é um grande torcedor ou um grande fã de futebol. Eu gostei muito porque diz muito sobre o ser brasileiro. Por isso fica aqui a minha recomendação. Gente, aqui, finalizando a visita ao Museu do Futebol, tem uma lojinha que vende muito além de camisetas, tem vários produtos relacionados ao futebol, e isso aqui vai finalizando a visita aqui no museu. Nada melhor do que finalizar minha visita no Museu do Futebol com essa imagem linda da nossa rainha e do nosso rei, a Marta e o Pelé. E eu falo pra vocês, gente, ajudem o canal se inscrevendo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e siga a gente para mais dicas sobre acessibilidade e inclusão ao redor do mundo. Tchau!